O Espírito e a noiva dizem: vem, ó vem, Senhor Jesus. Com a vida e com a voz eu canto: vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Todo aquele que tem sede vem beber da água da vida, da água da vida. Gratuitamente jorra a salvação do trono de Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel 33, versículos do 10 ao 16. Assim nos fala a palavra de Deus. Quanto a ti, filho do homem, dize à casa de Israel: é assim que dizeis: nossos crimes e pecados pesam sobre nós, e por causa deles estamos definhando. Como poderemos viver? Dize-lhes: juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele mude de conduta e viva. Mudai de conduta, porque haverias de morrer, casa de Israel. Quanto a ti, filho do homem, dize a teus compatriotas: a justiça do justo não poderá salvá-lo no dia em que ele pecar, nem a maldade do ímpio o fará tropeçar no dia em que ele se arrepender. O justo não poderá viver por sua justiça no dia em que pecar. Se eu disser ao justo que com certeza viverá, mas ele, seguro de sua justiça, cometer injustiças, nenhuma de suas obras justas será lembrada. Morrerá por causa da injustiça que praticou. E se eu disser ao ímpio que ele com certeza morrerá, mas ele se arrepende do pecado e pratica o direito e a justiça, devolve o penhor, restitui o furto, vive conforme as leis que dão vida, sem cometer injustiças, com certeza viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu lhe será lembrado. Praticou o direito e a justiça, com certeza viverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra aqui, ela é maravilhosa para nós entendermos duas coisas que atormentam a muitas pessoas, cristãs e não cristãs. A primeira delas é que tem muita gente que reclama igualzinho está aqui, olha. Quanto a ti, filho do homem, diz a casa de Israel, vocês ficam falando assim. É assim que dizeis. Nossos crimes, os nossos pecados pesam sobre nós. É por causa disso que estamos definhando. Como é que nós vamos poder viver
Se o nosso passado nos massacra no presente, vou falar com uma palavra diferente, mas que a gente repete nos dias de hoje, que quer dizer a mesma coisa. Eu estou pagando pelo que eu fiz no passado. É castigo de Deus que eu estou vivendo. Essa doença é castigo de Deus. A morte do fulano é castigo de Deus. Eu perdi o meu filho por castigo de Deus. Gente, Deus não é terrorista. Deus não é cruel, assassino. Porque quando a gente acredita que Ele matou uma pessoa que nós queremos bem para nos castigar, então, se Ele fosse assim, Ele era pior do que nós. Deus não se vinga da gente nos outros. Eu vi uma moça atormentada, porque ela tinha perdido o bebezinho e foi num desses lugares onde se invocam espíritos. E ali a pessoa disse para ela que a criança morreu sufocada no leite materno. Que a criança morreu na madrugada, sufocada. Broncoaspirou o leite. Aí quando ela percebeu que o nenenzinho estava morrendo, já era tarde para socorrer. Levou com vida ainda para o hospital, mas os médicos não puderam salvar. E essa pessoa virou para ela e disse que a criança havia morrido por causa de um pecado que ela tinha cometido. Por causa de algo que ela fez. Era uma vingança de Deus punindo os pecados dela. E essa moça, gente, estava destruída pela tristeza, pela culpa. E estava enlouquecendo. Porque ela passava constantemente a vida a limpo para descobrir que pecado foi esse que ela cometeu, tão grave, capaz de desembocar na morte do filho dela. Ela disse, eu não vou ter mais filho, não vou. Porque eu não sei que pecado é esse, que eu vou perder os próximos também. Que coisa triste. Então muitos de nós dizemos assim, o que está acontecendo comigo agora é castigo de Deus. O que está acontecendo comigo agora é fruto do mal que eu fiz no passado. É uma vingança que está se abatendo sobre mim. Vamos com cuidado. Sabe? Já já a gente volta nisso. Esse é um primeiro ponto. O segundo, está aqui um esclarecimento para nós, onde se diverge um dos pontos de divergência entre a doutrina católica e os conceitos do espiritismo. Porque o espiritismo, de uma forma geral, ele ensina para as pessoas que as pessoas vão se salvar pelas obras de justiça que elas praticam. Que o que ela faz de bom, a caridade que ela faz, vai torná-la uma pessoa aperfeiçoada, um ser de luz. O problema é que a caridade deixa de ser caridade quando eu faço com o objetivo de lucrar com isso, ainda que eu queira lucrar a vida eterna. Eu não estou na Canção Nova, gente, me perdoe dar o exemplo, mas para não ficar usando os outros como exemplo, a gente tem que usar a gente mesmo, tá? Porque às vezes a gente vai usar uma outra pessoa e o exemplo desagrada a pessoa, ofende a pessoa. Eu não estou na Canção Nova porque isso vai me garantir o céu. Eu não preciso ficar na Canção Nova para ir para o céu. E eu não tenho garantia nenhuma de estando aqui eu ir para o céu, não. Eu estou aqui por amor. Amor a quem, Márcio? Em primeiro lugar a Deus. Meu Salvador que me amou. E só eu sei do buraco que Ele me tirou. Só eu sei que tipo de vida eu tinha. E não é porque eu tinha uma vida assim, distorcida, pervertida, não, porque eu nunca tive. Mas eu sei as perversões que eu vivia dentro da minha alma. Eu convivia com a tristeza, eu convivia com a solidão, eu convivia com o desamor, eu convivia com a morte. E Cristo verdadeiramente me salvou. Eu sou fruto da salvação de Deus. E eu digo a você, tem alguma forma da gente responder a esse amor de Deus, senão com amor? Então, eu não faço para conquistar algo, mas em resposta a algo que eu já recebi. Deus me amou.
Porque todas as vezes que eu faço a caridade, eu vou ajudar aqui a pessoa que está na mendicância, porque Deus vai acreditar isso em meu favor. Eu vou dar essa esmola lá, porque isso vai ser um benefício para mim. Isso não é caridade. E não lucra a recompensa que a gente espera receber. Porque a caridade é amor gratuito. Tá certo? Então, quando a gente começa a dizer que é a caridade que vai nos salvar, nós nos enganamos. Não é a caridade que nos salva. Mas sem a caridade a gente não se salva. Mas, peraí, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quem nos salva é Jesus Cristo. Sem Jesus não tem salvação. Mas mesmo nosso Senhor trazendo a nós a salvação, se nós não reconhecemos o grande amor de Deus por nós, e se não respondemos a esse amor amando aos que estão à nossa volta, quer dizer que o nosso coração de verdade não se abriu à salvação de Deus. E por isso não salva. Então, sem a caridade, a gente não se salva, porque a falta de caridade é uma demonstração concreta de que nós não nos abrimos à salvação de Deus. Agora, não adianta eu acreditar que por causa das coisas boas que eu faço, que isso compra um pedaço para mim no céu. Não compra, gente. Não compra. E a palavra de Deus diz isso para nós com toda clareza. Diz aqui, ó. Dize-lhes, manda o Senhor. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer na destruição daquele que vive no pecado. Não tenho prazer no sofrimento dos meus filhos, na desgraça dos meus filhos, ainda que sejam filhos desviados, ainda que sejam filhos que estejam perdidos, ainda que sejam filhos rebeldes, porque o ímpio é um filho contra Deus. Sabia disso? O ímpio é um filho contra Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Eu sei que tem uma corrente evangélica que não gosta de chamar de filho de Deus a pessoa que está no pecado. Mas olha, eu não concordo com essa corrente de jeito nenhum, porque eu tenho filhos. E não importa o que faça o meu filho, ele vai ser meu filho até o fim. E enquanto eu tiver vida, vou lutar pela salvação dos meus filhos. Se eu, como disse Jesus, que sou um ser humano de carne e osso, inclinado ao pecado, se vós que sois maus, diz o Senhor, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo e com ele todas as outras coisas aos que pedirem. Então como é que eu, que não abro mão do meu filho, vou dizer que Deus abre mão dos dele? E vou taxar alguns como filhos do diabo. Mas Márcio, Jesus chamou alguns de filho do diabo. Foi naquela hora, foi naquele momento, por causa do comportamento. O acento estava no comportamento da pessoa. Eu sou filho de Deus, mas já agi como filho do diabo. Em muitos momentos da minha vida. Porque e Jesus diz por quê? Porque o filho imita as obras do pai. Quando eu começo a imitar as obras do ódio, as obras do rancor, as obras do ciúme, da inveja, eu estou imitando as obras do diabo. Estou me afiliando a ele. Olha aí. Você percebe? Mas o Senhor diz aqui, eu não tenho prazer em que os meus filhos se percam. E ele diz, mudai de conduta, porque haverias de morrer. Olha o apelo do Espírito Santo a você nesta manhã. Mude de conduta. Porque você perder a sua vida. Porque você perder a sua alegria. Porque você perder os seus filhos. Porque a vida a gente vai perdendo aos pouquinhos. Nos relacionamentos que nos vivificam. Quando você tira uma plantinha do habitat dela e coloca no outro lugar que não é o habitat dela, ela começa a morrer. Ela não morre de uma vez. Ela vai morrendo aos poucos. Muitos de nós vamos morrendo quando nós vamos sendo privados daquele conjunto que o Espírito Santo dispôs para provocar vida na gente. Então mata aqui o relacionamento com o filho,
com a filha, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os amigos, com a família da fé. Não vou mais naquela comunidade, não vou mais naquela paróquia, estou de mal daquele padre. E assim nós vamos nos isolando, nós vamos perdendo a vida. E o Senhor nos pergunta, por que perder a vida? Mudai de conduta. Quanta gente percebe que depois que permitiu que um certo pecado entrasse na sua vida, começou a morrer por dentro. A gente nota, a gente percebe, você percebe, que no momento em que você abriu concessão, que você permitiu aquele tipo de atitude, de comportamento, quando você aceitou aquela experiência de pecado, mas não só a experiência, você assentou o pé naquele pecado e ali ficou. Você foi notando que aquilo foi tirando de você a vida, foi tirando a sua vitalidade, foi tirando a sua alegria, foi tirando a sua felicidade, foi matando os seus sonhos. Você já percebeu? Foi acontecendo com você. Quanta gente hoje não tem mais alegria de viver. Quanta gente hoje já não consegue sonhar mais. Porque o demônio, na sua astúcia, vai tirando de nós tudo que pode nos aproximar do céu. E os nossos sonhos, mesmo aqueles sonhos que a gente considera mundanos, sabe? Quando eles são entregues nas mãos do Espírito Santo, Deus os transforma, para que com eles possa nos impulsionar em direção ao céu. E o demônio, sabendo disso, vai tirando de nós os nossos sonhos, vai roubando a nossa esperança. E hoje o Senhor pergunta para mim, pergunta para você, por que haverias de morrer, Márcio? Qual é o seu nome? Por que haverias de morrer? Mudai de conduta. Quanto a ti, filho do homem, dize aos teus compatriotas, a justiça do justo, aqui ó o que eu estava explicando, a justiça do justo não poderá salvá-lo no momento em que, abandonando a justiça, ele pecar. Nem a maldade do ímpio o fará tropeçar no dia em que dela se arrepender. Quanta gente aí amarrada na ideia, porque a minha família, ela teve o tempo inteiro envolvido com essas coisas das trevas, porque eu dediquei a minha vida ao erro, ao pecado, até mesmo a forças malignas. Vou repetir para você, a maldade do ímpio não o fará tropeçar no dia em que dela se arrepender. O mal só tem força sobre você enquanto você está amaziado com ele. A partir do momento em que você rompe com um arrependimento sincero, ele não tem mais o poder de te fazer tropeçar. Quantas pessoas estariam inteiramente libertas se não somente soubessem disso, mas acreditassem nisso e vivessem como quem crê? O justo, continua a palavra de Deus, o justo não poderá viver por sua justiça no dia em que ele pecar. E para não ter dúvida, explica aqui, olha. Isso é Deus falando. Se eu disser ao justo, aquela pessoa boa, aquele homem bom, aquela mulher boa, se eu der a ele a garantia, com certeza, meu filho, com tudo que você está vivendo e fazendo, você viverá. Mas daí, essa pessoa, depois de sentir que está bem encaminhada e estiver segura das boas obras que ela vem fazendo e olhar para trás e pensar assim, já fiz muita coisa boa nessa vida, hein? Criei meus filhos, cuidei da minha mulher, cuidei do meu marido, ajudei meu pai, ajudei a minha mãe, não é? Fui ali dizimista na minha paróquia, fui ministro da Eucaristia, visitei os doentes, ajudei os pobres, perdoei dívidas, ajudei quem não merecia. Eu fiz muita coisa boa na minha vida, agora que eu estou mais velho, né? Que eu tenho menos anos para viver dos que eu já vivi. Então, se eu for colocar na balança, eu tenho aí 60 anos de vida correta, de vida boa. Eu posso me dar licença para eu viver os meus 10, meus 15, meus 20 anos que eu tenho pela frente
igual os outros viveram. No erro, no pecado. Porque na hora de pôr na balança, 60 de bem pesa mais que 20 de mal. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Se eu disser ao justo que com certeza ele viverá, mas ele seguro de sua justiça, cometer injustiças, ele desandar por malícia num caminho de pecado, nenhuma de suas obras justas será lembrada. Morrerá. Porque a escolha final que fez foi pela injustiça. Morrerá. E se eu disser ao ímpio que ele com certeza morrerá, mas se ele se arrepende do pecado, olha aqui um segredo de cura, olha. A palavra de Deus, gente, ela tem remédios de cura para nós. Você lembra aquele livrinho, Passos para a Cura e Libertação Completa? Esse livro, Passos para a Cura e Libertação Completa, ele é um professor, um mestre, mas um pai, um amigo, que vai nos ensinando a encontrar na palavra de Deus o remédio para as nossas enfermidades. Porque nós vamos curando as nossas enfermidades, dando passos que trazem a vida para nós. E esta palavra, Antigo Testamento, diz isso com uma clareza formidável, diz isso com uma clareza de evangelho. Olha lá, se eu disser ao ímpio, ao pecador, ao desgraçado, ao miserável, ao desandado, ao pervertido, que ele com certeza morrerá, mas ele se arrepende do pecado, pratica o direito, pratica a justiça, devolve o que ele pegou, sendo que não era dele, restitui o furto e vive conforme as leis que dão vida. A palavra de Deus dá vida. Os 10 mandamentos não são caprichos de Deus, são fontes de vida para nós. Todas as vezes que você se desviar dos mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, você vai colher fruto de morte na sua vida, você vai colher tristeza, você vai colher dor, você vai colher desgraça. Por quê? Porque Deus vai te punir? Não. Porque esses mandamentos são para preservar a vida. Quando você faz o contrário daquilo que preserva a sua vida, você cultiva a morte. É simples assim. Olha, uma pessoa que rouba, gente, primeiro ela amaldiçoa o patrimônio dela, que é que nem você colocar fel num barril de mel. Aquela gota de fel, aquela gota de vinagre, põe a perder aquele tesouro que você tinha ali. O mel, gente, é um alimento que não se corrompe. Se você enterrar um cadáver no mel, o cadáver se preserva. Para você ter ideia da força do mel. Se você trocar o sangue de uma pessoa por mel, se você injetar mel dentro dela, se você enterrá-la dentro de um barril de mel, daqui a um século você vai abrir, ela vai estar inteirinha. O mel não se corrompe. Em grande parte, nada corrompe o mel. Mas você jogar uma gotinha de vinagre num barril de mel, às vezes você tem um patrimônio honesto, justo, bom, mas aquele furto que você coloca ali desanda o seu patrimônio. Às vezes você teve uma vida inteira de fidelidade, aí num momento de loucura você pratica a tristeza de um adultério. Você vai perceber mais cedo ou mais tarde a desgraça que isso é. Mas quanta tristeza, quanta força de morte, quanta ferida, quanta vergonha, quanta maldade vai pululando dali. É triste, né? A palavra de Deus nos incita no caminho da vida. Quando nós fazemos o contrário, a gente colhe frutos de morte. Por isso o Senhor diz, se ele vive conforme as leis que dão vida, sem cometer injustiças, com certeza viverá e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu. Olha que coisa boa. Para você ter alegria, eu vou repetir, tá bom? Nenhum dos pecados que cometeu, nenhum, lhe será lembrado. Porque no último momento,
a sua decisão final foi pela justiça e por uma vida direita. Então, com certeza, viverá. Nós deveríamos, gente, tirar da nossa vida todo o negativismo que nos faz viver de maneira amargurada. Toda ideia que faz a gente achar que nossa vida está destruída, está desgraçada por causa do passado, dos erros que a gente cometeu. Nós deveríamos tirar de nós todo o negativismo e abrir o coração para agradecer e cantar, porque hoje, nessa segunda-feira da graça de Deus, nos está sendo dada uma oportunidade inteiramente nova, de uma nova vida. Porque veja, há um monte de coisas que nós usamos para nos prender, para nos amarrar e que nós poderíamos usar como uma ferramenta para nos libertar se nós soubéssemos como. Quem fica remoendo, quem fica pensando, pesando e se preocupando com aquilo que já passou, com lutas e com dificuldades que também virão. A pessoa que quando não está preocupada com os erros do passado, ela está preocupada com as lutas do futuro, como essas pessoas seriam mais felizes, gente. E como a sua vida seria mais alegre. Se em vez dessas pessoas ficarem se revolvendo em pensamentos, elas tomassem para si esta palavra de Deus, que é uma promessa. Tomassem a cada dia esta palavra como uma direção de Deus e trouxessem diante do Senhor as suas experiências negativas, positivas, trouxesse a sua vida na presença de Deus e lhe agradecesse por tudo que o Senhor fez em favor delas. Porque, olha, você pode ter vivido um passado muito negativo, mas o Senhor te livrou, te preservou, você venceu. Tanto que você está aqui agora, ouvindo esta palavra. Eu tenho certeza que não foi fácil, muitas dores, muitas lágrimas. Quem não chora, gente? Quem é que tem vida fácil? Mas olha, mesmo quando você não sabia, Deus estava do seu lado. E quando a gente descobre isso, que gratidão. Quando eu fui vivendo a minha conversão, era mais. Agora, eu tenho esses momentos ainda. Tem vezes que as lembranças me vêm e eu choro pela experiência do amor de Deus. Que me amou, que me quis, que cuidou de mim, que preservou a minha vida. Quantos momentos já era para eu ter partido desta para outra. E o Senhor pôs a sua mão sobre mim e me livrou. Quanta coisa maravilhosa eu testemunhei. Às vezes eu fico aí preocupado, trabalhando bastante. E tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Às vezes a gente para na coisa que não dá certo, né? E isso é ruim para nós, porque mesmo nas coisas de Deus, tem forças contrárias. Tem coisas que combatem o que é de Deus. E às vezes um excelente projeto não dá certo por causa de coisas que se põem contra, pessoas que se põem contra, forças espirituais que se põem contra. E a gente corre risco de andar por aí cabisbaixo. De vez em quando eu me pego aí pensando, poxa vida, que pena, não deu certo. Aí eu respiro fundo, olho para o céu e penso comigo, para que eu vou ficar olhando para o que não tem o que fazer? Tem que olhar para o céu, tem que olhar para esse universo maravilhoso que Deus colocou sobre a nossa cabeça. Deus colocou diante de nós um céu infinito, para a gente lembrar todos os dias que o infinito nos espera. E aí eu respiro fundo e começo de novo. E olha, aí aquela experiência negativa se torna uma experiência de amor, porque eu não fico reduzido aos meus fracassos. Todo mundo fracassa. Você achava que fracassar é um privilégio seu, que você tem os direitos exclusivos, que as pessoas têm que pagar direitos para você sobre fracasso? Quem fracassou tem que dar uma cota, né? Meu amigo, todo mundo fracassa. Esse é um verbo que a gente pode assim, recitar, né? Conjugar com toda a tranquilidade que a gente não vai errar. Eu fracasso, tu fracassas, ele fracassa, nós fracassamos, vós fracassais, eles fracassam. Só que quando nós temos Deus,
a gente percebe que Deus não nos reduz aos nossos fracassos. E se Ele, que sabe todas as coisas, não nos reduz aos nossos fracassos, por que que eu vou me reduzir? Aquela experiência negativa, você é mais do que isso, você é mais do que o pecado que você cometeu, você é mais do que essa tristeza, você é mais do que esse fracasso. Levanta a sua cabeça, coragem, porque coisas boas te esperam pela frente. O que a palavra de Deus diz para nós? Nem a morte, nem a tribulação, nem mesmo o pecado pode nos separar do amor de Cristo. Deus não deixa de amar você nem por causa do pecado que você comete. Então por que você está deixando de se amar? Por que você está se martirizando? Por que você está se matando aos poucos? Olha, é mais fácil vencer aquilo que nos entristece e deprime com esta certeza e com a oração do que com preocupações e murmurações. Com preocupação e murmuração você não vai vencer nada. Você vai ser vencido, você vai ser derrotado. Como é que você está enfrentando as dificuldades do seu dia? Com preocupação e murmuração? Por isso que você está todo lascado. Esse é que é o motivo. Mas eu estou todo estrupiado. O quê? Vamos ver se eu adivinho. Anda preocupado e reclamando da vida? Olha, você está se fazendo um mal muito maior do que as situações. Porque as situações estão te arranhando de fora. Mas você está se apunhalando por dentro. Quando você fica só preocupado e reclamando. É o contrário, meu amigo. O que é que vai fazer você vencer? É a certeza de que Deus está com você e a oração. Isso vai te levantar, vai te dar força e você vai vencer. A gente precisa aprender com os passarinhos. Todos nós temos pelo menos um passarinho perto de casa. Mesmo nos grandes e poluídos centros urbanos, você tem um passarinho cantando. Tem gente que se irrita com os passarinhos. Eu já cheguei a esse ponto. Oh. Vou fazer de conta que eu nem ouvi o que a Paula falou. A gente precisa aprender com os passarinhos, gente. A rezar, a louvar, desde cedo. Qual é a primeira coisa que um passarinho faz quando ele acorda? Cantar. Do jeito dele, ele canta as maravilhas de Deus. E qual é a última coisa que um passarinho faz antes dele se recolher no ninho? Cantar. Nós temos que aprender com os passarinhos, rezar, louvar bem cedo, para assim como eles, nós sermos alegres e despreocupados. Eu nunca vi um passarinho na árvore pensativo, assim, com a asinha debaixo do queixo, debaixo do bico, né? Assim, nunca vi um passarinho preocupado. Mas também, ele não trai a missão para a qual ele foi feito. Ele foi feito. Cantar as maravilhas de Deus. Nós também fomos postos neste mundo para isso. Ao nosso modo, cantar as maravilhas de Deus, dar testemunho do amor de Deus. Quem dera se com o coração cheio de confiança e de gratidão, nós cantássemos de manhã até a noite. De que não tem miséria nesse mundo que pode nos separar do amor de Cristo. Quem dera se animados com essa coragem, nós animássemos tantas outras pessoas que precisam até mais do que nós. E nós podemos. Porque hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, ainda que alguém tivesse determinado a sua morte, se você se arrepende, se você muda a vida, se você pratica o que é certo, se você se volta para a justiça, se você devolve o que não é seu, se você vive conforme as leis que dão a vida, não importa quão fundo você tenha descido no túnel da morte, você vai viver. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Que palavra maravilhosa para nós começarmos a nossa segunda-feira e esta semana. Obrigado, Senhor. Senhor, não tem prazer na morte, na nossa morte, nem na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer, mas antes que Ele mude a conduta e viva. Deus tem prazer na nossa vida. Eu dei risada aí quando o Márcio falou dos passarinhos, porque graças a Deus faz tempo que eu vivi isso. Eu estava
cansada, atribulada, com a vida muito agitada, e Deus me falou através dos passarinhos. Os passarinhos começaram a cantar e eu vi que eu estava irritada com os cantos dos passarinhos. Até o canto do passarinho tinha Falei, irritado. pelo amor de Deus, o negócio tá feio pro meu lado, né? E fui rever, graças a Deus, fui me rever, fui perceber o que estava de excesso, né? De desequilíbrio na vida, de pensamentos negativos, aonde eu estava colocando a minha confiança. E as coisas vão mudando, né? É conversão, é entrega ao coração a Deus. E confirmo o que o Márcio falou, que nós devemos viver o hoje, e bem. Nada de remoer passado, nada de remoer passado nem futuro. Planejar sim, responsabilidade sim, mas a nossa vida não está presa nem no passado, né, Ana? Nem no futuro. É o hoje e a confiança. E o segredo, a oração constante. A oração firme em Deus é que vai nos manter firmes em Deus, firmes na fé. Temos aí a direção, palavra maravilhosa para todos nós. Eu fiquei impressionada, eu louvo muito a Deus pelo dom da vida do Márcio, porque eu mesmo já passei por essa palavra várias vezes. Mas o Márcio você tem esse dom, meu irmão, de trazer a luz para nós, né? A gente olha aquela palavra várias vezes, mas o Espírito Santo, através de você, ilumina a nossa visão do coração, da palavra de Deus. Amém. E olha que coisa mais linda, que amor é esse? Que Deus é esse? Se o ímpio se arrepende do pecado e pratica o direito e a justiça, nenhum dos pecados que cometeu lhe será lembrado. Nenhum dos pecados. O amor de Deus é para você. A misericórdia do Senhor se derrama sobre você agora. Todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. O Espírito Santo é para você. Seja batizado, seja mergulhado no Espírito Santo e que renasça no seu coração a esperança da vida eterna. Todo aquele que tem sede, vem beber da água da vida, da água da vida. Gratuitamente jorra a salvação do trono de Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Toda a terra se encherá da tua glória, tua glória. Toda a terra se encherá da tua glória, tua glória. Obrigada, Senhor, por essa manhã de oração, pela tua palavra, porque o Senhor está conosco, o Senhor revela, com a graça do teu Espírito Santo, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor abre os nossos ouvidos. Você que se sentia realmente perdido em meio aos pensamentos, a dúvidas, a inseguranças, a coisas que você realizou no passado e que tem pesado o teu coração e que você queria que isso saísse de você, que o seu coração ficasse mais leve, porque você tem consciência dos seus pecados e você se julgava, você se condenava, e isso era um peso muito grande. Obrigada, Senhor, porque essa palavra agora liberta os meus irmãos, liberta o meu coração, de que o segredo está no arrependimento. Você que se arrependeu, você já se arrependeu, você cometeu os erros, você percebe que foi errado e você se arrepende, você não voltou atrás, você não voltou a cometer essas injustiças, esse pecado contra você mesmo, contra os outros.
e agora você vive uma vida reta, você luta para viver uma vida reta. Você confessou os seus pecados, você foi atrás de um sacerdote. Agora acolha a graça de Deus sobre você, porque o Senhor, a prova dele, ele diz que nenhum dos seus pecados, nenhum dos pecados que cometeu lhe será lembrado. Praticou o direito e a justiça e com certeza viverá. Obrigada, Senhor, pela libertação dos corações que se sentiam aprisionados ao passado, aos pecados, aos erros. E o Senhor revela agora uma vida nova para todos nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por esta manhã.